Pai, nós te adoramos, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Te adoramos, Senhor, pelo dom da vida. Mais um dia que o Senhor tem depositado nas nossas vidas, Pai. E que o Teu Espírito Santo nessa manhã, Pai, tome a vida do Teu servo em Tuas mãos. Aquilo que o Senhor já tens colocado no coração do Teu servo, transmite aos nossos corações, que a presença do Teu Espírito Santo venha se manifestar sobre a vida do Teu servo, transmitindo esta presença gloriosa sobre as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus nós entregamos a Ti. Amém e amém, Jesus. Bom dia, igreja. Pai seja convosco, amém? Quantos estão ansiosos por que o Senhor Jesus vai fazer nas nossas vidas ao longo desse ano? Eu estou ansioso, irmão Ater. Lá em casa, a gente acorda, toma café da manhã, almoça, toma café da tarde, janta, e a gente fica gerando, se alimentando, potencializando as palavras que nós ouvimos aqui nesse lugar, porque há um movimento sobre essa casa, há um movimento espiritual sobre essa casa, e nós temos que ser sensíveis para entender o que o Senhor Jesus quer fazer nesse momento, porque senão essa onda de bênção, ela vem, ela vai impactar aqueles que estão preparados, e alguns vão ficar apenas vendo. Então, o meu desejo nessa manhã é ser como uma faísca, uma simples faísca, mas quando essa faísca ela atinge o carvão, ela atinge o mato, ela atinge a floresta, esse fogo, ele começa a aumentar, e ele não pode mais ser extinto. Irmãos, nós vamos virar a chave. Fala para o irmão que está do teu lado, enquanto a gente não está sentado, vamos virar a chave. Nós deixaremos de vir para essa casa de oração, para esse lugar santo, para dizer assim, eu vou buscar uma bênção. Por quê? Porque você será uma bênção. O teu nome vai ser trocado. O que o pastor Nai falou na semana passada, irmão, que Deus trocou o nome de Jacó, que significa enganador, e chamou ele de Israel, que é príncipe. Essa palavra tem que ser também na sua vida. E que Deus possa trocar o teu nome quando as pessoas forem falar o teu respeito. Eles não falem Ana, José, Maria, Daiane, Daniele, Felipe, mas que eles possam falar, lá vem o próspero. Lá vem o que liberta. Lá vem o que cura. Lá vem aquele que transforma o ambiente onde ele está inserido. Que você possa ser conhecido pela manifestação espiritual que o Senhor Jesus tem sobre a tua vida, que Ele possa te colocar em evidência, e que os teus dons e os teus talentos na mão do Senhor possam fazer a obra que Ele te chamou para fazer, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o título não é novidade, porque o título dessa mensagem está aqui atrás de mim. O título diz assim, orando por prosperidade, de forma, irmãos, o que é eficaz? O que é eficaz? Já vou mandar todo mundo sentar, irmã Dani, fica calma. O que é eficaz? Que produz ou que alcança o efeito desejado. O que é eficaz? Que produz ou que alcança o efeito que dá bom resultado. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Tiago 4:3. Esse é um dos textos base
da nossa meditação nessa manhã de domingo, meus amados. Assim que os irmãos abrirem, localizarem, os irmãos me confirmem com amém. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala em Tiago 4:3. Pedis e não recebeis. Por quê? Por quê, irmãos? Pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Podem se assentar agora, irmãos. Amado, eu vou liberar sobre os irmãos algumas chaves nessa manhã. E o que a chave faz? Irmão Rodrigo, a chave, ela é um instrumento para abrir porta. E se você olhar, é verdade. Mas a chave, ela te coloca num outro ambiente. A chave serve para te trazer de um lugar até um outro lugar que estava trancado, que você não tinha acesso. E eu quero muito, irmãos, que nessa manhã nós possamos ser edificados a orar de maneira efetiva. Porque quando nós oramos, pastor Nai, quando nós fizemos uma campanha e nós oramos mal, nós acabamos não recebendo aquilo que o nosso coração ansiava. E quando nós não recebemos aquilo que nós esforçamos, nós buscamos, nós oramos, o nosso coração se frustra. Nós perdemos tempo, nós nos frustramos, nós quebramos as nossas expectativas e nós colocamos o esforço aonde não tem retorno. Então, irmão, a primeira chave que eu vou dar para os irmãos, para que os irmãos possam orar de maneira efetiva, a primeira chave, ela é uma fé genuína e verdadeira. Qual que é a primeira chave? Uma fé genuína e verdadeira. A Bíblia diz: tudo o que pedindo, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A Bíblia também fala: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante às ondas do mar, impelida, agitada pelo vento. Que uma pessoa desta não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, só existe uma maneira, a Bíblia deixa claro, só existe uma maneira do nosso coração ser cheio de fé. A fé vem por e ouvir a palavra de Deus, irmãos. Então, a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é com o que nós estamos ouvindo. A quem nós estamos emprestando os nossos ouvidos? Para quem que nós estamos compartilhando os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos propósitos, os nossos anseios? Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus, irmão. Uma oração que ela não expresse fé, uma fé verdadeira, uma fé constante, uma fé genuína, ela não produz resultado, ela não produz efeito. Elas são apenas palavras lançadas ao vento. Então, a fé, ela é a expressão daquilo que eu espero alcançar de Deus. Eu acho engraçado que esse versículo, ele fala no futuro e no passado. E tendo que pedirdes em meu nome, e tudo que pedindo, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Tudo que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Uma fé genuína, uma fé pura, uma fé que vem única e simplesmente por ouvir a palavra de Deus, irmãos. A segunda chave, irmão, é uma oração feita em nome de Jesus. E aí tu pensa assim, poxa vida, irmão Rodrigo, mas eu sou crente desde criança, eu sempre orei em nome de Jesus. A Bíblia diz em João 14, 13 e 14, e tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Poxa, irmão Rodrigo, eu sempre orei em nome de Jesus. Certo, Ater? Sempre em nome de Jesus. Mas orar em nome de Jesus é mais profundo. Se eu chego e eu digo, eu estou aqui nesse lugar representando o pastor Elianai Ramos Correia, isso tem um peso ou não tem? Se eu estou num lugar, numa repartição, numa reunião, eu estou aqui representando a minha empresa, isso tem um valor ou não tem? Não é simplesmente eu estou aqui representando o pastor Nai. Se eu estou representando o pastor Nai, eu represento as convicções do pastor Nai, os valores do pastor Nai, aquilo que ele acredita, aquilo que ele detesta. Orar no nome de Jesus, irmão, equivale a dizer que ele ouvirá qualquer oração que ele mesmo faria. Uma oração em nome de Jesus deve ser feita em harmonia com a pessoa, com o caráter e com a vontade de Jesus, irmão. Não é simplesmente falar, glória a Deus. Não é simplesmente falar ao final da oração, em nome de Jesus, amém. É nós termos a consciência que quando eu oro em nome de Jesus, todo esse peso, pastor Alfeu, ele vem junto. Toda essa glória, esses valores, a expressão desse caráter, ele está incutido quando eu digo em nome de Jesus. Ele tem um outro peso. Vocês estão entendendo, irmão? Terceira chave, só será eficaz uma oração se feita segundo e seguido a sua vontade. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha só, irmãos, essa é a confiança. O apóstolo disse assim, olha, eu acredito nisso, por isso, eu entendo que se nós pedirmos alguma coisa, segundo a vontade do próprio Cristo, nós receberemos. Aonde Deus expressa a sua vontade, irmão? Na sua palavra, irmão. É justo o que você está pedindo? É santo? É honroso? O que você está pedindo para Deus, você pode chegar aqui no púlpito e falar assim, irmãos, eu estou num propósito nessa campanha que eu quero receber isso. Ah, não, irmão Rodrigo, é meio confidencial, eu sei, mas você está entendendo o que eu estou falando, irmão? É justo, é santo, é honroso, está expresso na palavra de Deus que o que você está pedindo é de acordo com o caráter, com a vontade do nosso Deus. Próxima chave, meu irmão, estar dentro da sua vontade. Para que a minha oração seja eficaz, eu preciso estar dentro da vontade de Deus. 1 João 3,22, qualquer coisa que pedirdes dele, receberemos, porque nós guardamos e fazemos o que é agradável à sua vista. Vou ler de novo, irmão. Qualquer coisa que pedirmos, dele receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Vocês estão entendendo, irmão, porque certas coisas que a gente pede para Deus, a gente não recebe, irmãos? Irmãos, nós estamos caminhando com Deus. E deixa eu perguntar uma coisa para ti, irmãos. Ao longo da tua caminhada com Deus, você está fazendo a mesma oração, orando da mesma forma que você fazia há 5, 10 anos atrás? Paulo disse, quando eu era menino, agia como menino, falava das coisas de menino, usava as coisas de menino, mas deixei das coisas de menino quando passei a ser homem. Paulo fala o quê? Paulo fala de uma evolução, de um crescimento, de um rompimento, de uma transformação que ele teve.
Irmão, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista, existe um caminho de vencedor. O caminho do vencedor, o caminho que me conduz à vitória, é quando eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida. E é evidente pelas manifestações que o Espírito Santo está na minha vida, pelos frutos que eu presto, mas também quando eu tenho na minha outra mão a lei de Deus, aquilo que Deus estabeleceu, a sua vontade expressa como ser um bom pai, está na Bíblia, como ser um bom esposo, está na Bíblia, como ser uma boa esposa, um bom filho, um empreendedor, um bom funcionário, um bom pastor, um profeta, um servo de Deus. Tudo está na Bíblia. O caminho da vitória, irmão, eu não posso ter uma perna manca. Ao mesmo tempo que o Espírito me unge com poder e unção, ousadia, autoridade, e é evidenciado em mim os frutos e os dons do Espírito, do outro lado eu tenho a palavra de Deus, que me dá direcionamento, que me impulsiona, que me resguarda, que me sustenta. Uma coisa não pode andar separado da outra. A quinta e última chave: precisamos ser perseverantes. A Bíblia diz: orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. A Bíblia diz: pedir, buscai, batei. Irmão, cada semente vai germinar o seu tempo. Cada colheita é para um tempo determinado, tem o seu tempo estabelecido. A perseverança, irmão, sem ela você não vai alcançar, irmão. Como dizia um pastor meu, que eu tive o prazer de conhecer, tem coisa que a gente não recebe de Deus porque nós somos mole. Posso falar assim? Porque falta valentia, irmão, falta firmeza, falta caráter, convicção de propósito. Como é que Deus vai te abençoar se você é mole, se você deixa as coisas pelo caminho? Você diz, vou fazer e não faz. Eu vou até o fim, chega na metade do caminho, você para. Ah, irmão Rodrigo, é difícil. Eu sei que é difícil, irmão. Eu estava ouvindo um cidadão falar que ele estava malhando para ficar forte, bonito. Aí o pessoal disse assim, puxa, ficar sarado é muito difícil. Daí ele disse assim, mas também ser uma pessoa obesa também é muito difícil. Então decide qual é o difícil que tu quer. Ser uma pessoa pobre é difícil. Ser uma pessoa rica também é difícil. Ser uma pessoa culta, com entendimento, com conhecimento vasto, profundo, é muito difícil. Mas ser ignorante também é difícil. Então, irmão, qual o difícil que você vai escolher viver? É uma questão de decisão. É uma questão de, como disse, de decidir firmemente no seu coração e de ir por um caminho que você sabe que você vai ter dificuldade, que você vai ter problemas, que vai ter noites em claro, mas no final vai estar vitória. Eu vou citar o meu cunhado de exemplo aqui. Eu tenho liberdade. Desde que eu conheço o Felipe queria ser um empresário. Nunca quis ser empregado. Sempre eu quero ter a minha empresa, eu quero trabalhar para mim. O Felipe sempre falou assim. Tentou de um jeito, quebrou, tentou do outro, quebrou, passou luta, irmão, passou luta. Andava com um carrinho velhinho, irmão, velho, feio, Celtinha. Aquele Celta era a visão da prova. Era horrível. Para abençoar a vida do Felipe e da Xana, a Rebeca, quando era bebezinha, ela pegou uma pedrinha e pegou aquele Celtinha velho e começou a desenhar com a pedrinha no Celtinha velho, chamou o Felipe e a Xana para ver. Olha, tio, olha, tia, fiz um monte de desenho no carro de vocês. A irmã Xana não sabia o que fazia, se chorava, se ria. Eu disse assim, meu Deus, já é um carro tão velho, Jesus de Nazaré. Não fez não é muita diferença. Ficou até mais bonito, né, Felipe? Aí hoje você vê o Felipe e a Xana na bênção, prosperando, avançando, construindo. E assim, poxa, que bênção.
Se você fosse colocado no mesmo caminho que o Filipe e a Xana tivesse, será que você ia aguentar passar pelas provas que eles passaram sem esmorecer? Irmão, você tem que parar de fantasiar as coisas, irmão. Como diz a minha esposa, romancear certas coisas que não existem. Irmão, quem quer vitória, vai passar por luta. Vai passar por luta. Os americanos, eles têm um ditado que diz assim, ó, new level, new devil, ou seja, um novo nível, um novo demônio. A vida é assim, irmão, não tem churumela. Se você quer passar por um outro nível, você vai passar por um outro nível de luta, um outro nível de desgaste. E eu quero conclamar os irmãos nessa manhã, irmão, para que você seja um pouco mais perseverante. Para que você seja um pouco mais renento, de fibra, que não se esmorece pelo caminho, que diz, eu vou fazer, está aqui, está feito. Me lembro, quando eu decidi fazer a minha segunda pós-graduação, fazer um MBA, saía para viajar, viajava a semana toda, chegava sexta-feira, pegava o carro, tomava um café em casa com a Dani, dirigia 68 quilômetros, irmão, para estudar sexta-feira à noite, das 6h30 às 10h30, sábado, ficava o dia todo na aula. Você acha que eu não queria ficar com a minha esposa, com a minha família, descansar, que não foi difícil? Foi muito difícil, mas valeu a pena. Meus amados, essa parte que eu passei para os irmãos da chave, elas são partes introdutórias da mensagem. Porque qual é o título da nossa mensagem? Orando de maneira efetiva, amém? A primeira chave da oração eficaz, uma oração que produz efeito, ela é uma fé genuína e verdadeira. A segunda chave é o nome de Jesus. O nome de Jesus que não é falado simplesmente o nome de Jesus, mas o Jesus que expressa o caráter e tudo que tem a ver com o nome de Jesus. Uma oração eficaz, feita segundo a perfeita vontade de Deus. A quarta chave, quando eu estou dentro da sua vontade. E a quinta chave, para uma oração eficaz, é uma oração perseverante. Posso entrar na parte que fala de prosperidade? Amém? Irmãos, como eu falei no início, há um movimento nessa casa. Nós temos que ser sensíveis. Por quê? Porque o Senhor quer prosperar o seu povo. O Senhor quer prosperar o povo da Filadélfia. O Senhor prosperará os membros dessa igreja, irmão. Há um movimento. O pastor tem sido um instrumento de Deus e ele tem falado para que nós sejamos prósperos, para que nós possamos entrar em um outro nível. E se eu ficar, poxa, o pastor fala só de prosperidade, ou o pastor, não sei, a gente não recebe. Se o nosso coração não se abrir para receber, irmão, porque essa onda de prosperidade, ela vai vir, vai abençoar, e depois dessa onda, vai vir uma onda, não sei, de cura, uma onda de revelação, vai vir um outro tempo, porque Deus é assim, Deus é Deus de estações, de momentos, e esse momento eu quero, irmão, a hora que a onda vir, eu quero me jogar de cabeça, porque eu quero receber tudo que Deus tem, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, fale comigo, 3 pilares. 3 pilares. Amém. A Bíblia nos ensina que a prosperidade bíblica, ela segue 3. Esses 3 pilares se chamam capacidade, visão e fidelidade. Quais são os 3 pilares, meus irmãos? Capacidade. Fidelidade deu uma esmorecida, hein?
Eu senti aí, hein? A gente sente nas entrelinhas, irmãos. Irmãos, abram a Bíblia, por favor. 25 de Mateus. Vamos ler juntos ali o 14 e o 15, amém? Vamos falar sobre capacidade. A Bíblia fala, porque isto é também como um homem que partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um, Deus deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1 talento, cada um segundo a sua, e ausentou-se para longe. Meus irmãos, como é que o Senhor da terra distribuiu os talentos? Segundo o quê? A capacidade de cada um. A Bíblia, ela é repleta de momentos aonde Deus capacita o seu povo. Um momento muito marcante, a construção do tabernáculo. Deus fala para Moisés, chama fulano, chama Beltrano, chama Ciclano, porque a esse aqui eu dei sabedoria para trabalhar com ferro, bronze, ouro. Aquele lá vai trabalhar em couro, o outro vai trabalhar em tecido, madeira. Deus dando capacidade ao povo para que ele pudesse executar a obra que estava determinado para fazer. Um outro momento, Moisés precisava de ajudantes. Deus começa a escolher entre o povo e derramar capacitação sobrenatural do céu para que aqueles homens pudessem estar ao lado de Moisés, administrando aquela grande nação. Quando Salomão herda o trono, a primeira coisa que Salomão foi diante do Senhor fazer foi pedir capacidade. Ele disse, Senhor, me dá sabedoria para administrar o teu povo, para estar à frente do teu povo, para saber entrar, para saber sair. A Bíblia diz em Tiago, aquele que tem falta de entendimento, peça para mim, porque eu dou, e eu dou sem medida. Irmãos, Deus só vai te prosperar segundo a dentro da tua capacidade, irmão. Deus não vai te dar um negócio que você não tenha capacidade de segurar, de sustentar. Os irmãos sabem a história do McDonald's, uma das maiores redes de fast food do mundo. O McDonald's foi fundado por 2 irmãos, pelo Dick, pelo Maurice McDonald's, é o sobrenome deles. E eles desenvolveram a metodologia do McDonald's, só que eles tinham o quê? A capacidade limitada. Eles tinham 2 restaurantes. Chegou um cara e ele disse, não, isso aqui tem um potencial muito grande. E ele queria expandir o McDonald's e levar o McDonald's para o mundo todo. Os 2 irmãos McDonald's, eles estavam limitados em sua capacidade de gestão, capacidade administrativa, capacidade de execução. Por isso que Jabes, eu acho interessante a oração de Jabes, que Jabes diz assim, Senhor, alarga as minhas fronteiras, alarga as minhas tendas. Irmãos, deixa eu te perguntar, o que você tem feito para que o Senhor possa depositar mais sobre a tua vida? Irmãos, é assim mesmo. O que você tem feito, irmão? O que você tem colocado diante de Deus, diante do Senhor, para que o Senhor possa dar mais para ti, irmão? Eu estava conversando lá na casa do Felipe ontem, ele estava falando, comprei um curso, investi lá uma grana para eu aprender. Ele podia dizer, não, agora eu sou empresário, já estou próspero, já estou bom, já tenho funcionário. Ele foi lá, investiu, comprou um curso para aprender a liderar mais, para fazer mais, para produzir mais. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, irmão. Quais são as pessoas que você tem colocado do teu lado? Para quem que você tem dado ouvidos? Quais são as pessoas que comem a tua mesa, irmão? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa para você aprender uma coisa nova, uma coisa diferente?
Eu admiro muito a minha cunhada, a irmã Thay. Tá lá, faz aí, Thay. Irmãos, o melhor donuts é a irmã Thay que faz. Já comi donuts na África do Sul, no Canadá, nos Estados Unidos, em vários lugares. O da Thay é sensacional. A Thay fez um donuts, trouxe para eu experimentar. Eu disse, ó, Thay, mais ou menos. Parece sonho, isso aqui não tem muito a ver com donuts, não. Sabe o que ela fez? Comprou um curso. Fez um curso com um cara que morou lá nos Estados Unidos, tal, investiu. Fale comigo, irmão, investiu. Troque para a Bíblia agora, semeou. O que tu tem semeado, irmão, para que possa produzir frutos na tua vida? O que você tem semeado em você mesmo? Pô, irmão, é difícil de falar isso. Difícil de ouvir. Mas é preciso, porque é preciso ter um rompimento na maneira como nós pensamos, para que o Senhor possa nos levar a outro nível. Ah, irmão Rodrigo, mas tu estás falando só de prosperidade? Não, irmão. Quem sabe você diz assim, não, irmão Rodrigo, eu não quero prosperar, mas eu quero ser um bom pastor, eu quero ser um profeta, eu quero ser um líder na casa do Senhor. Irmãos, o princípio é o mesmo. Quantos homens de Deus, irmãos, quantos livros você tem lido, pregações que você tem assistido, para que Deus possa te levar a esse novo nível? Fale comigo, capacidade. É minha responsabilidade investir no aumento da minha capacidade. Irmãos, eu entrei numa empresa, irmãos, através de um milagre. Preste atenção. Olha, irmãos, preste atenção. Eu queria muito entrar nessa empresa que eu estou hoje. Faz 12 anos que eu estou nela. Empresa multinacional, tal. Eu fui atrás de uma vaga, não tinha vaga nessa empresa, não tinha a mínima chance de eu conseguir entrar nessa empresa, naquele momento que eu queria entrar. Eu estava vendo um programa evangélico na televisão, um programa de crente, porque eu sou crente, e nós estávamos sendo edificados. Olha o momento. Estavam finalizando já o programa, eu me levantei da minha cama e eu saí para ir fazer alguma coisa, não me lembro. E o pastor, naquele momento, ele fez um desafio e ele disse assim, ó, semeie uma semente. Eu me lembro o valor, R$1.500, se eu não me engano, né? 1.500, mil e poucos reais, uma semente alta, porque faz 12 anos. A hora que a Dani escutou isso, ela disse assim, ó, vida, semeia, porque é a porta da empresa que tu vai entrar. Eu disse, Jesus, acho bom mesmo, porque senão eu vou ficar sem os meus 1.500 pila. É, irmão, é difícil? Não é fácil, mas é necessário. Eu semeei a semente, Deus abriu a porta, mesmo mês, Deus abriu a porta. Só que, se eu não tivesse feito faculdade, Deus iria abrir essa porta para mim, Rodson? É requisito, só entra quem tem faculdade. Você está vendo o natural andando de mão dadas com o sobrenatural, irmão? Você está vendo como a fé, ela trabalha nas coisas espirituais, nas coisas sobrenaturais. E a nossa oração, ela tem essa capacidade. A nossa oração, ela tem a capacidade de ir nas regiões celestiais e sacar para o mundo físico aquilo que tu precisa. Só que é necessário que você faça a sua parte. Porque o crente quer deixar para Deus fazer o que é coisa para o crente fazer e não dá certo. Nós romantizamos certas coisas que não devem ser romantizadas. Fale capacidade. Vamos falar outro tripé, a visão. Fale comigo, irmãos, visão. Provérbios
23, versículo 7, a primeira parte do versículo. A Bíblia diz: porque como o homem imaginou na sua alma, assim é ele. O que tem de espiritual aqui, irmãos? Nada. É físico, é palpável, fala de pensamento. A Bíblia diz novamente: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E eu falo para você, irmão, como que você se vê em 5 anos? Que tipo de presbítero você vai ser em 5 anos? Que tipo de pai, de esposo, de líder, de empresário, de profissional? 5 anos, como é que você vai estar? 10 anos, como é que você vai estar? Como você está se vendo, irmão? Porque se você não está se vendo, desculpa, irmão, provavelmente daqui a 5, 10 anos você vai estar do mesmo jeitinho. E quando você morrer, você vai lá para o céu, e vai ser uma bênção, vai ser uma glória, isso é o que importa. Só que o que eu estou falando, irmãos, é uma mudança e uma transformação para que nós possamos conquistar e vencer nessa terra, irmão. E eu estou falando de visão, como você vai estar daqui a 5, 10 anos, irmão. Porque é preciso que você tenha clareza nisso. Senão aquela parede lá da tua casa vai estar sem rebocar. Aquele muro vai estar ainda no salpico. Você está entendendo, irmão? Porque quando eu projeto na minha mente e eu tenho claro um objetivo, eu começo a me mover em direção a isso. As minhas amizades mudam. Fale, as minhas amizades mudam. Quando eu tenho um objetivo. Você está entendendo, irmão? Vocês já ouviram falar de Warren Buffett? Um dos homens mais ricos do mundo, entre os top 10 aí. Ele tem bilhões e bilhões e bilhões de dólares. E ele diz: é muito fácil ficar rico. É muito fácil. Você pega o seu dinheiro, trabalha, uma parte você guarda e investe em boas empresas. E continua investindo. E vai fazendo isso ao longo dos anos. E você vai ficar rico. Pode ser a pessoa mais simples, mais humilde. Daí o jornalista falou para assim: tá, Warren, mas por que então um monte de gente não fica rica? Porque as pessoas não querem ficar ricas ao longo do tempo, elas querem ficar ricas hoje. Elas não querem construir uma riqueza, elas querem receber e eu estou rico. E as coisas não funcionam assim. Ninguém quer ficar rico demorado. Eles querem ficar rico da noite para o dia. E aí não ficam nem no demorado e nem da noite para o dia. Fale comigo, meus irmãos. Visão. O que você está fazendo para que a sua mente seja renovada, meu irmão? O que você está fazendo, irmão? Para que você seja transformado de dentro para fora. De dentro para fora. Vamos se encaminhando? Terceiro ponto, fidelidade. Fale comigo, fidelidade. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Pode colocar na tela lá, irmão. Ô, irmão Rodrigo, todo mundo já sabe, a gente lê quase todo domingo na hora das ofertas. Trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Fazei prova de mim. Irmãos, pastor Nai, essa parte
sempre me incomodou, porque não havia clareza no meu entendimento. Eu dizia, meu Deus, a Bíblia diz, não tentarás ao Senhor teu Deus, não provarás ao Senhor teu Deus. Aí a Bíblia diz assim, fazei prova de mim nos dízimos e nas ofertas, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que sobrevenha a maior abastança. Eu dizia, meu Deus, mas como que funciona? Como que eu provo a Deus nos dízimos e nas ofertas, e eu vejo uma transformação na minha vida? Porque o dízimo, você pode ver, a oferta, você pode ver, como simplesmente um ato de colocar dinheiro nas caixinhas. Estou dando uma ajuda para a igreja, estou dando uma ajuda para o pastor Nai, estou dando uma ajuda para o apóstolo. Para mim, irmão, cada centavo é uma semente. E como semeador, eu semeio em terra boa. Porque eu não semeio em qualquer terra, eu semeio numa terra selecionada. Para que essa terra germine e a seu tempo produza frutos a 30, 60 e a 100 por um. E eu ficava me inculcando, pastor Nai, como provar a Deus? E o Senhor Deus, Ele trouxe o entendimento e a inspiração para esse versículo. Eu estava na minha casa, deitado no meu leito matrimonial, como o crente chama a cama. Chegou a Rebeca, motivada, um papel na mão. Pai, eu quero conversar com o pai. Eu assim, tá bom, filha. Fechei a Bíblia. Fala. Pai, eu fiz um plano. Um plano? Tá bom, filha. Que plano que tu fizesse? Eu fiz um plano para eu ganhar dinheiro, pai. Tá bom, filha. Qual o plano? Pai, eu vou fazer isso, aí eu vou cobrar 5 reais, eu vou fazer aquilo ali, e aí eu vou cobrar 10 reais, e eu vou cobrar 3 reais aqui, eu vou cobrar 5 reais fazendo aquilo, e eu vou produzir isso, e ela começou a falar o planejamento dela, e ela falou que fez isso, ia fazer aquilo, e botando tudo no papel, tudo bonitinho, fez um quadrinho, uma tabelinha, quanto que ela ia ganhar. Irmãos, a hora que eu vi aquilo, eu disse, caraca, velho, pô, olha só o que a minha filha fez, cara, que sensacional. Meu coração se encheu de orgulho. Eu disse, cara, essa menina vai ficar milionária, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu estava no serviço, lá em São Paulo, recebi uma foto no meu celular da Rebeca. Eu digo, caraca, a Rebeca mandou, a Rebeca nunca manda mensagem para mim. Estava trabalhando no computador, a Dani tem uma louça lá em casa, selecionada, se ela botou aquela louça para você quando você foi tomar um café lá, ela te considera, que é uma louça que ela tem ciúme. A Rebeca pegou aquela louça escondida, fez um cafezinho gostoso, colocou do lado do computador, tirou uma foto e mandou, olha só, pai, eu estou igual a você. Você está entendendo, irmão? Bom, Rodrigo, até agora não entendi o que tu está falando, porque tu estava falando sobre como eu vou provar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Irmão, faz algo para Deus se orgulhar de ti, irmão. Faz um projeto, coloca diante do Senhor assim, Senhor, está aqui. É eu e tu, Senhor, de agora em diante, vamos junto. Coloca algo grande diante do teu Senhor. Coloca algo que Deus vai dizer assim, vai meu filho, vai dar certo. É esse concurso, tu vai passar. É essa empresa, vai abrir, vai dar certo, vai vir cliente. É o desenvolvimento nessa campanha, o desenvolvimento nesse projeto missionário. O Senhor sente prazer quando Ele vê esse tipo de coisa, irmão. Deus sente prazer quando você chega para Ele com um projeto tão grande e vai dizer assim, Senhor, só Tu. Senhor, só Tu para fazer isso acontecer. Daqui para frente é contigo, Senhor, porque está além da minha capacidade, está além dos meus relacionamentos, está além dos meus contatos, está além da minha capacidade financeira, mas coloca algo diante do Senhor e faça prova com Deus, irmãos, que os teus dízimos, as tuas ofertas, os teus sacrifícios, as tuas sementes germinarão. Em nome de Jesus.
A Bíblia é repleta, irmão. A Bíblia é repleta. 2 Coríntios diz assim, 9:6. Eu digo isto, quem que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia em abundância, também ceifará em abundância. Lucas 6:38. Dai, e será-vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão, porque com a medida com que medirdes, também serás medido. Os irmãos sabem o que é uma boa medida, irmão? Recalcada, sacudida e transbordante. Uma boa medida, está falando mais ou menos, irmão, falava aqui como se fosse grãos, sabe grãos que você ensaca? Grãos. Pense em grãos, porque naquela época o povo vivia da agricultura. Então era uma medida, né? Uma medida, um tanto, um quadrado, uma medida, um caixote, uma sacola. Aí diz que essa medida, ela vai ser uma boa medida, ou seja, vai ser maior. E ela vai ser recalcada. Depois que você colocar e encher, a gente vai recalcar. Recalcar, coloca mais. Recalca, vai pisando. Vai colocando mais. E depois disso, ela é sacudida. Encheu até o final, ajusta. E depois ela é transbordante. Isso é uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Meus irmãos, é tempo de conquista na Filadélfia. É tempo de edificar, de assinar contratos. É tempo de mudar o nível, de prosperar. O Senhor prosperará o seu povo, irmãos. Vamos nos levantar. Com poder, com unção, com autoridade, para conquistar a terra, irmão. O crente com dinheiro, o crente vitorioso, o crente em posição de liderança, ele incomoda o inferno, irmão. Ele faz diferença na sociedade. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta, irmão, são contra potestades e principados nas regiões celestiais. Mas a luta, ela acontece aqui nessa terra. E é necessário, irmão, que homens e mulheres cheios do Espírito Santo possam assumir posições de liderança e de autoridade. Porque o povo do Senhor, a Bíblia diz, perece quando falta o entendimento. Diversas nações, irmãos, a gente está vendo como os homens de poder e de autoridade tentam fechar as portas da igreja, oprimir os crentes, oprimir os cristãos, e nós precisamos estar nessas posições de poder, de autoridade, e nós não vamos chegar lá, irmãos, se nós não assumirmos um posicionamento, se nós não transformarmos a maneira como nós pensamos. Eu quero que a minha filha cresça numa nação justa, numa nação onde Jesus Cristo é Senhor, aonde ela possa ter liberdade religiosa, aonde ela não seja obrigada a tomar uma vacina, uma injeção, sem que o pai dela e a mãe dela estejam de acordo, e é isso que estão fazendo. Irmãos, a nossa luta, irmãos, ela é ferrenha. E o meu desejo nessa manhã, irmãos, como eu falei, é ser uma pequena faísca, mas que possa incendiar, irmão, a tua vida. Para que venha um grande fogo, irmão, de Deus sobre a tua vida. Um fogo que é capaz de destruir fortalezas, esquemas mentais, destruir laços com o passado, para que você possa andar em liberdade, em novidade de vida, sendo impulsionado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Muitas vezes, eu retardo a minha vida, porque eu não reconheço o tamanho do meu Deus, e o que Ele quer fazer na minha vida. Filadélfia é tempo de conquista.
Vem cá, meu amor. Pode vir aqui. Filadélfia é tempo de conquista. O Senhor mudará o nome de muitas pessoas nessa manhã. Espírito Santo, Tu és tudo que nós temos, Senhor. Vai te conectando com o Senhor, irmãos. Vai colocando diante de Deus os teus propósitos, os teus sonhos, os teus projetos, os anseios do teu coração. Vamos fazer um barulho santo nesse lugar. O nosso povo é um povo avivado, é um povo que se move no poder, na presença, na unção do Espírito Santo. Espírito do Senhor, eu vou orar pelos irmãos com entendimento, com sabedoria, para que os irmãos possam ser edificados. A hora que eu der o microfone para minha esposa, ela vai orar em espírito e em mistérios. E é o natural se movendo com o sobrenatural, irmãos. Acredite que é portas sendo abertas aonde não tem portas, caminhos no deserto, situações sendo transformadas. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, diante de Ti, Senhor, está o Teu povo, Senhor. Nós somos a nação santa, o povo escolhido, Senhor. Neste momento nós clamamos a Ti, Senhor. Vem fazer a obra que Tu tens para fazer nas nossas vidas, Senhor. Traz um tempo de conquista, um tempo de vitória, um tempo de glória sobre o Teu povo, Senhor. Que nós possamos mudar o nível, Pai, mudar o nível do nosso entendimento, mudar o nível no nosso nível de buscar o Teu Espírito, de agir no Espírito, Pai. O nível em que nós semeamos, o nível em que nós buscamos, o nível em que nós agimos, aonde nós atuamos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que muralhas caiam por terra nesse momento. Em nome de Jesus, que laços sejam cortados nesse momento. Em nome de Jesus, eu chamo à existência coisas que ainda não existem. Eu chamo à existência a empresa que está no papel. Eu chamo à existência a vaga naquele concurso. Eu chamo à existência a promoção. Eu chamo à existência missionários, homens e mulheres de Deus, revestidos de poder e de autoridade, que fazem a diferença, que abalam o inferno, que dissipam as trevas. Homens e mulheres que se movem no Espírito para levar cura, para levar libertação, para levar luz, que dissipam as trevas em nome de Jesus. O Teu povo avança, Pai. O Teu povo avança. Haja luz nessa casa, haja libertação nessa casa, haja cura nesse corpo, em nome de Jesus. Remandio massuye rabalaba shonderi araba. Remasuye kanjo masuye yama. Ribasonde kanjo masoye yekeya. Remandio roba shudri ambara balaba shei. Ibrio suye hamanyeka. Remaseye keto yoroba seria. Heketu yoyoba shinaye. Ibia sonde kanjo manionderai. Ibama sondi ebana yelebara. Herreba sondio masuri anderei. Ibralaba shomaraba seto yo. Que bayabalaba shiria siandia. Que mandio mando bayere suri ekei. Ibamande keriosheya. Eleba samanai eleba suyeya. E Dio baia rabasseriandere. Ebria bashoria sommiandarai. Irio shubriandere bassemana yo. E mandara la basseriandara balabashoderai. E eba que toia balababashendarai. Igreja minha, rebassonderabala. Igreja amada, noiva minha, noiva adornada. Eu tenho falado, eu tenho preparado este lugar, eu tenho preparado este povo a
Eu sou o Senhor que aplana o caminho. Eu é que sei como eu vou fazer, mas eu irei fazer como eu tenho falado. Eu libero sementes. Eu dou o crescimento. Eu libero um tempo de prosperidade. Eu libero um tempo de levantar riquezas. Eu libero um tempo de levantar profetas, de levantar pastores e de revelar o talento escondido. Presta atenção de fazer como eu tenho dito, como eu tenho ensinado na minha palavra, minha igreja. Não se desvie para a esquerda, não se desvie para a direita. Não dê ouvidos aos rumores do mundo e do adversário com quem eu tenho lutado e para sempre vencido, porque a batalha é sua em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, irmãos, Jesus é lindo. Jesus é lindo. Ah, se o mundo soubesse, irmãos, quem é Jesus. Se o mundo soubesse o que Jesus pode fazer na nossa vida e transformar. Das trevas para a luz nós fomos sacados. Use as chaves, irmãos. Use as chaves para sacar do espiritual para o físico, com força, com violência, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o seu povo, Deus abençoe a Filadélfia em nome de Jesus.